Vamos então ver o rascunho 24, que vai tratar de escalas relacionadas entre dois objetos utilizados numa mesma figura. Portanto, o problema é do ENEM 2018 e o enunciado é o seguinte: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter a sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar um comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito a uma escala de 1 sobre x, 1 para x. Portanto, temos aqui várias hipóteses de resposta, temos que ver qual delas é que corresponde à verdadeira. Portanto, no fundo, o que é que se trata? Só para entendermos o enquadramento do problema. Portanto, os navios, enquanto transportam material a granel, a descarga é feita por sucção, isto é, a carga e a descarga é feita por sucção, através destes tubos. Portanto, neste caso vamos supor que traz ali cereais, é aspirado, é descarregado por aspiração, é descarregado nos caminhões que são depois distribuídos. Ou inversamente, se for para carregar o barco, os caminhões chegam aqui e é aspirado para dentro do barco. Portanto, esta esteira, que se chama esteira, este tubo, é suportado por um guindaste. Portanto, no fundo, o problema, o que nos diz é o seguinte: portanto, o guindaste tem 15 metros de altura e a esteira tem 90 metros de comprido. O que é que significa? Nós queremos fazer um desenho de conjunto, não é? Uma figura, mas de tal modo que se possam visualizar bem o guindaste e a esteira. E para isso definem-se medidas. A altura do guindaste tem que variar entre meio centímetro e 1 centímetro, no modelo ou na figura, para a realidade de 15 metros, e a esteira tem que ter no mínimo, tem que ter mais de 4 centímetros, não pode ter 4 centímetros, tem que ser mais de 4, para 90 metros. Portanto, isto vai definir uma escala e este vai definir outra escala. Depois nós temos que conjugar as duas escalas, no fundo é isto, não é? Vamos ver, portanto, agora em termos de razões, como é que nós vamos colocar a razão? A razão vai ser portanto, uma divisão entre um numerador e um denominador. Vamos pôr a dimensão maior em cima ou em baixo. Portanto, nós como no fundo a realidade tratam de dimensões entre o modelo e a realidade bastante diferentes, não é? Nós temos, por exemplo, o caso do guindaste, temos uma medida na figura entre meio centímetro e 1 centímetro e na realidade temos 15 metros. Portanto, isto pode ser tratado como sendo uma escala, não é? Portanto, há uma razão de proporcionalidade, mas com uma diferença muito grande entre o modelo e a realidade. Portanto, interessa-nos uma razão do tipo 1 sobre qualquer coisa, não é? Que é que, no fundo, é o que o enunciado nos diz aqui, não é? O enunciado diz-nos exatamente isto, 1 sobre qualquer coisa. Portanto, será a menor dimensão em cima, ou seja, a dimensão da figura em cima e a dimensão real em baixo. Portanto, é esta razão do tipo 2 que nós vamos utilizar. Portanto, no caso do guindaste, nós temos uma variação entre 1 centímetro, portanto 1 centímetro na figura vai corresponder a 15 metros, isto dá-nos uma escala de 1 sobre 1500. Não é? Do mesmo modo, se for meio centímetro, já vamos ter meio centímetro sobre 15 metros, portanto, simplificando e convertendo os 15 metros a centímetros, vamos ter uma escala de 1 sobre 3000. Portanto, no fundo, para representarmos o guindaste, tendo em conta esta restrição, isto é, os 15 metros têm que aparecer como um comprimento que varia entre meio centímetro e 1 centímetro, não incluindo os extremos, tem que ser entre. Vamos ter que utilizar uma escala entre 1500 e 3000. Também não podemos utilizar uma escala de 1 sobre 1500, nem uma escala de 1 sobre 3000. Tem que ser uma escala entre estes dois valores extremos. Portanto, será qualquer coisa deste género. Depois vemos dinamicamente no GeoGebra. Portanto, vamos ter que utilizar uma proporcionalidade entre 1 sobre 1500 e 1 sobre 3000. Portanto, são estas duas retas. Vai ser uma reta que vai passar na origem e vai estar compreendida entre estas duas retas. Isto para o guindaste. Relativamente à esteira, ela vai ter, vamos imaginar os 4 cm, ela vai ter que ser uma medida superior a 4 cm. Vamos calcular para 4 cm para 90 metros, converte-se metros a centímetros, simplificando, isto fica, no fundo, fica uma razão adimensional, né? Corta centímetros com centímetros, ficamos uma escala de 1 sobre 2250. Agora, não esqueçamos de uma coisa, esta escala é para um comprimento de 4 cm, mas nós não queremos um comprimento de 4 cm, queremos um comprimento superior a 4 cm.
Portanto, a escala não poderá ser esta. Agora, falta-nos saber se esta é a escala 1 sobre 2250 para 4 cm. Falta saber se vamos utilizar uma escala superior a 1 sobre 2250 ou inferior a 1 sobre 2250. Não é? Como nós vimos no problema anterior, vamos visualizar aqui atrás, verificamos que a escala 1 sobre 1500 corresponde à tal medida de 1 cm e para 3000 é meio centímetro. E é lógico, né? À medida que aumenta o denominador, a realidade diminui, né? Não é assim? Portanto, 3000 meio centímetro, 1500 1 centímetro. Então não há dúvida que neste caso, no nosso caso, se nós queremos mais do que 4 centímetros, significa que vai ser para baixo, né? Se fosse para cima, ela vai ficar com menos de 4 centímetros. Portanto, a medida no modelo, à medida que a escala aumenta, que o denominador aumenta, a dimensão no modelo vai diminuindo. Mas de qualquer modo vamos confirmar isso, né? Então o que é que nós temos que fazer? Vamos considerar, por exemplo, uma medida de 5 cm, que é uma medida que ela pode ter, não é? E vamos ver do mesmo modo qual é a escala que nós obtemos. Neste caso, fazendo as contas, vamos obter uma escala de 1 sobre 1800, não é? Portanto, significa que a escala para a esteira deve ser inferior a 1 sobre 2250, como eu tinha dito antes, não é? Pode ser, por exemplo, uma escala de 1800. Agora vamos ter que condicionar o valor da esteira, que vai ser aqui, da esteira que vai ser abaixo de 2250, com o intervalo de variação da escala para o guindaste. Se o guindaste tem que variar entre 1 sobre 1500, 1 sobre 3000 e esta tem que ser inferior a 1 sobre 2250, então o que é que significa? Significa que, visto em esquema aqui, o guindaste vai variar entre 1 sobre 1500 e 1 sobre 3000, a esteira vai ser menor que 1 sobre 2250, portanto vamos ter este intervalo aqui. Não utilizam os extremos, portanto o desenho, a escala do desenho, em termos gerais, para satisfazer as condições quer do guindaste, quer da esteira, vai ter que ser maior que 1 sobre 1500 e menor do que 1 sobre 2250, ou seja, o x, que é o que nós queremos saber, vai variar entre 1500 e 2250. Se verificarmos nas opções de resposta propostas pelo problema, isto corresponde à linha C. Isto é, o x varia é superior a 1500 e menor que 2250. Vamos agora ver no GeoGebra dinamicamente a resolução deste problema para entendermos melhor como é que se relacionam as escalas com as dimensões da figura. Temos aqui, portanto, o numerador das escalas, né? Das escalas, que é o numerador 1. Aqui no eixo do x temos a medida na figura e no eixo dos y temos a medida real. Portanto, no primeiro caso temos o guindaste, né? E vamos ter duas escalas, né? Porque temos dois limites. Nós sabemos que a altura do guindaste de 15 metros no modelo deve variar entre meio centímetro e 1 centímetro. Meio centímetro é uma escala referente a 1 sobre 3000, né? E 1 centímetro é uma escala de 1 sobre 1500. Portanto, significa que a escala a utilizar na figura, relativamente ao guindaste, é uma escala, é uma reta entre estas duas retas, né? Portanto, esta reta define uma proporcionalidade e esta reta define outra proporcionalidade. A proporcionalidade que vai ser definida em termos de desenho vai ser entre estes dois limites, excluindo estes dois extremos. Relativamente à esteira, para que ela tenha um comprimento de 4 cm, nós vamos ter uma escala de 1 sobre 2250. Mas nós sabemos que ela não pode ter um comprimento de 4 cm, tem que ter um comprimento superior a 4 cm. Portanto, vamos ter que conjugar estas três escalas, não é? Temos a escala, portanto, a escala 1 sobre 3000 do guindaste, 1 sobre 1500 do guindaste e temos a escala 1 sobre 2250 da esteira. Portanto, agora a pergunta que se coloca é a seguinte: a reta que vai representar no fundo a escala da figura, isto vai conjugar as duas condições, será uma reta neste intervalo, mas para cima ou para baixo de 2250. Portanto, como nós verificamos, se for para cima, não é?
Se for uma escala superior a 2250, a esteira vai ter uma medida inferior a 4 centímetros, o que não pode ser. Ela só terá uma medida superior a 4 centímetros quando for inferior a 2250 e entre 1500, entre 1500 e 2250. Portanto, este é o intervalo. Esta reta laranja é a reta que vai representar a proporcionalidade a utilizar em termos de figura, de modo a satisfazer as duas condições, quer a condição de medida do guindaste, quer a condição de medida da esteira. Portanto, vai ser uma reta que vai variar entre esta posição e até esta posição. Estes dois extremos não entram. Correto? Portanto, tendo em conta a escala que nós vamos definir, vamos supor que esta escala, vamos imaginar que é a escala 1 sobre 1800, vamos supor esta reta laranja, nós conseguimos ver, se quisermos saber medidas de outras dimensões, a conversão da medida real para a medida do desenho e vice-versa, utilizamos esta proporcionalidade. Por exemplo, se tivermos uma dimensão na figura de 1.4 centímetros, vai corresponder em termos de realidade a 2520. Não é? Portanto, consegue-se fazer sempre a conversão depois da respectiva medida.